Graça e paz, amados e preciosos do Senhor. Mais uma vez juntinhos para uma reflexão, ao qual eu sei que essa palavra vai nutrir muito o teu coração, a tua fé, porque é num propósito muito especial que eu estou aqui agora a gravar esse vídeo e falar direto do trono para o meu e o teu coração. Amados, eu sei que essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra real, vivida por essa missionária, ao qual eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, porque só a Ele toda a honra e toda a glória. É por essa razão que eu sei que Deus tem um povo particular, tem um povo que Deus escolheu a dedo para poder ouvir, para poder ser tocado, para poder ser envolvido com essa palavra do trono de Deus. Amém? Então vamos prestar atenção. Olha, Deus, quando eu estava meditando nessa tarde, que Deus falou assim: filha, hoje é o dia, você vai testemunhar, porque tem um povo que precisa ouvir essa palavra. Ah, amados, quando o papai fala comigo, eu sou muito atenta e eu obedeço. E às vezes é loucura, mas eu obedeço. E por isso estou aqui para proclamar esse evangelho, essa boa nova de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus amado, nosso Deus que se importa, nosso Deus que tem propósito. Você não está neste mundo por acaso. Então a palavra que Deus me deu hoje, falando assim, olha, que está no Salmo 23, onde o salmista diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale. É muito bom estar nos montes, não é verdade? É muito bom estar aí por cima, acima de tudo aquilo que nós achamos que, às vezes, nós pensamos, né? Na verdade, nós pensamos que está em cima, está tudo bem. Mas aqui a palavra nessa tarde para o meu e teu coração é dizer que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus dos vales e dos montes. Quero hoje testemunhar, amado, algo que o Senhor colocou no meu coração, de uma vivência que passamos por esses dias. E o Senhor falou: fale, filha, porque é tempo de você ser usada dessa forma que eu tenho te proporcionado para alimentar corações. E alimentar de uma verdade absoluta. Não estou aqui para falar de um evangelho empirista, estou aqui para falar das boas novas de Cristo, de um testemunho real, de um testemunho da palavra de Deus. Então é com você que Deus quer falar, é com você que está aí achando assim: eu não vou conseguir, eu não vou poder, olha, missionária, está tão difícil. Eu quero dizer para você, essa palavra vai te levantar. Essa palavra vai te encorajar, porque esta palavra é do trono, direto para o meu e teu coração. Eu vou ser novamente avivada por ela, com certeza. E você vai experimentar o toque desse Deus que fala. E ele usa uma tela. Ele importa tanto com você que ele pega uma missionária que está lá em outro país, em Sucre, Bolívia, e para falar com você que está aí nos quatro cantos da terra, precisando ouvir essa palavra. Porque todas as vezes que grava um vídeo, amados, é direcionado pelo papai. É por uma pessoa particular, é por um povo particular, é por um povo que ele tem realmente um propósito e se importa e quer tocar o coração, quer avivar a tua fé. Por essa razão, eu quero falar para você que existem vales na vida. Existem vales que nós precisamos entender que faz parte da nossa jornada. Existe o vale que nós passamos, que é o vale da vida, que acontece mesmo como perdas, nós encontramos em dificuldades, problemas, vale de lágrimas. Mas o Senhor está ali conosco, porque a palavra nos garante, ainda que eu ande, significa que eu vou andar por vales, eu não vou ficar no vale, eu não vou permanecer nesse vale, mas o mais importante é que o Senhor está conosco. Esse Deus dos montes e dos vales que está falando com você. Então, essas lágrimas, elas vão cessar.
Essa dificuldade vai passar. Esse problema é a vida. Nós estamos nesse mundo e a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Quem venceu? O Senhor. Para que ele venceu? Por mim e por você. Para nos tornar nele, por ele e para ele mais que vencedor. Por que mais que vencedor a palavra de Deus nos fala? Porque nele, em Jesus, é vitória ou vitória. Vitória que eu quero falar, não dessa vitória que o mundo fala, desse evangelho fajuta, desse evangelho que não tem cruz. E não é esse evangelho que eu estou dizendo, não. Eu estou falando do evangelho que as lágrimas chegam, que as dores chegam, as dificuldades chegam. Todavia, tem alguém que passa comigo e com você. Tem alguém que nos abraça nesse momento. Tem alguém que você fala assim, ele não está comigo. Como não? A maior verdade de que Deus está com você é que você está conseguindo e está em pé. Não é verdade? Ah, irmã, já estou deitada. Mas o Senhor diz também que esse é um vale que talvez faz parte da tua vida, mas vai passar, porque você está passando por esse vale e o Senhor vai te conceder vitória. Amém? É uma palavra que o Senhor está dando direto do trono para você. E como profeta do Senhor eu quero estar aqui falando. Eu quero estar aqui falando de um evangelho real, de um evangelho que se importa. Por quê? Porque hoje existe um evangelho de sucesso, um evangelho que, olha, Jesus está envergonhado. O autor do evangelho está envergonhado. E é esse evangelho que ele jamais vai buscar na terra. Não estou aqui fazendo apologia que você tem que só ter problemas, dificuldade. Imagina, jamais. Eu estou aqui para falar de um evangelho pleno, de um evangelho de vale, de um evangelho de cruz, mas um evangelho de montes. Mas o importante é que nesse vale existe um Deus que fez uma promessa para mim e para você que crê nele, que ele te faz assentar com ele. Naitu aio, acima de principado, acima de potestades. Significa que nas condições adversas das nossas vidas, nosso Deus nos translada nele, por crermos nele, num posicionamento de convicção, de certeza que tudo vai passar. E vai passar por quê? Por causa da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem que ser experimentada. A fé tem que ser vivenciada. A fé tem que ser vivenciada para poder ser querigma real, proclamada e atingir corações. Essa faz a diferença. Essa diferença é de uma fé real, não de uma fé que você vai num positivismo, numa fé que você se apoia em circunstância, não, numa fé que somente apoia na rocha absoluta Jesus Cristo Nazareno. É desse Deus que estou falando, é desse Deus que vivo, é desse Deus que amo, é desse Deus que me rendi, porque assim ele aprove escolher para proclamar as suas boas novas. Por isso, existe outro vale. Existe um vale que o próprio Deus nos conduz. E ali nesse vale, sabe o que acontece? Ele quer que eu e você profetizamos. Ele conduziu o profeta num vale de ossos secos. E de repente, nós pensamos, né? Como pode Deus me colocar num lugar desse? Ah, não, isso não é coisa de Deus. Aí somos tendenciados a achar que tudo é o inimigo. E não é, amados. É porque nós queremos tudo muito bom, muito sem dificuldades, não é verdade? Porque a nossa carne é muito acomodada. Mas o Senhor nos ama tanto que primeiramente Ele nos fez espírito. E Ele nos prova nessa carne, nesse físico, nesses momentos, nessa vida, nesse cotidiano, para nos promover como agente dEle. Esse é o Deus lindo, que quando nós temos esse entendimento, nós começamos a usufruir de uma paz que excede todo entendimento, que é a paz que a palavra nos garante. Eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz, pensamento de coisas boas, pensamentos de fazer você se promover, não se destruir. Está escrito, Jeremias profetizou isso. Então, amados, quando às vezes nós estamos numa dificuldade, aí a gente precisa parar e pensar e falar com o papai. Não dar ouvido ao que o inimigo queira.
Mas isso eu estou falando de pessoas de fé que têm relacionamento com Deus. Eu estou falando de pessoas que têm prazer de estar na presença de Deus. Pessoas que querem realmente fazer a diferença nesse mundo. Que quer realmente ser porta-voz de um evangelho resgatador. Porque o evangelho é a pura redenção. Então, ali quando o profeta chegou naquele vale, ele teve uma ordem do Senhor. O Senhor falou: o que tu vê? É até interessante porque às vezes o Senhor faz umas perguntas para a gente, nos coloca numa condição e Ele quer que a gente enxergue essa condição de fato. Porque a fé do Senhor, ela é real, ela é certeira, ela não é cega. E ali estava esse vale de ossos secos e Ele então disse: profetiza. Porque eu te trouxe nessa condição, eu te levei para este vale, Houriahalamanai, preste bem atenção, porque eu quero que você profetiza. Eu quero que você seja meu agente. Eu quero que você entenda que eu sou o Deus do impossível, que eu sou o Deus de milagre. Eu sou o Deus que te trouxe nessa condição, nesse vale, para você trazer vida, para você profetizar. Tá entendendo? Tá entendendo? Não é para você aí ficar se lamentando, murmurando, porque o murmúrio afasta de Deus, Deus abomina a murmuração. Então eu quero que você seja o agente que se promova na presença de Deus e que possa ser alguém que leve as pessoas a Cristo, por uma experiência, por uma fé vivida, por uma fé proclamada. Então eu estou falando aqui de um vale que realmente faz parte da vida, porque existem dias maus, porque há tempo para todas as coisas. Estou falando de um vale que o próprio Deus te leva, que é o vale realmente ali para você ser agente de profissão, de fé, de proclamar que há um Deus soberano, onde o inferno veio para destruir, para assolar, e você fala: não. Deus me trouxe aqui para mudar esse quadro. Deus me trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer que eu seja essa porta-voz, que Ele desenvolveu a fé para poder fazer o nome dEle ser glorificado. Porque o profeta só pôde dizer uma coisa: tu sabes, Senhor. Porque Deus perguntou ao profeta: pode acaso esses ossos reviver? Olha, amados, eu estou falando de uma condição que humanamente é impossível, mas para Deus nada é impossível. E o Senhor levou o profeta para ser esse proclamador de vida. E a palavra de Deus diz que aqueles ossos começaram a ter vida novamente. E se formou um grande exército. Então, para você que está aí achando que acabou, que não tem mais jeito, é isso que o Senhor quer de você. Desenvolva essa fé, põe em ação essa fé. Não só uma fé que diz, mas não põe nada em ação. Não profetiza, não tem realmente certeza de que Deus pode fazer. Então, é com você que falo. É com você que Deus usa esse vaso nessa tarde para realmente tocar no teu coração. Tocar aí nesse problema, nessa dificuldade que o adversário disse para você: não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você mesmo. Não tem mais jeito mesmo por esse cerco que você está buscando, toda essa ajuda, todo esse auxílio. Não tem mesmo. Mas o Senhor quer que você olhe para Ele, autor e consumador da fé, e diz e profetiza. Então esse vale não é por acaso. Foi o próprio Deus que te levou. E agora Ele quer te tornar essa porta-voz, quer se tornar esse agente da fé verdadeira, da fé da boas novas, de transformar vidas, de transformar corações, de transformar pessoas, de transformar religiosidade em fé real, de transformar esses grupos aglomerados de fofoca, de calúnia, de difamação, onde muitas das vezes é envolvido no nome dele, mas ele nunca pode estar nisso, não é verdade? Porque ali está a morte, mas aí ele te coloca ali para ser agente de vida. Está entendendo? Não é para você ficar aí achando que nada vai acontecer. Vai acontecer. Em o nome e no sangue de Jesus, vai acontecer. E é por essa razão que eu estou aqui. Agora eu quero chegar no propósito que Deus me chamou, para estar nessa tarde, a falar de um vale chamado Vale da Unção, o Vale do Chamado. Esse foi ao qual eu passei. Estou passando. Passei por todos esses. Aliás, passamos,
Porque somos pessoas comuns, somos pessoas normais, somos pessoas que choram, somos pessoas que chegamos muitas das vezes diante do papai e dizemos assim: papai, tu me escolheu mesmo? Tu me quer mesmo? Ah, Senhor, será que vou suportar? Será que vou aguentar? E aí ele vem com essa palavra, ao qual enche o coração do vaso, e o vaso pode transbordar e tocar o teu coração. Este é o vale que eu quero proclamar. Que há 2 semanas atrás nós sabemos que Deus nos chamou para esse... Aliás, há 2 semanas atrás foi confirmado, né? Saímos de Balneário para verdadeiramente estar aqui em obediência ao Senhor. E obedecer não é entender, obedecer é confiar, obedecer é verdadeiramente entregar, submeter, porque ninguém pode escapar da mão de Deus. E Deus escolheu esse vaso. E de repente, amados, quando a gente fala assim para o Senhor, nós falamos assim: agora então vai estar tudo bem. Não é verdade? Mas não é bem assim. Por isso que o Senhor me leva nessa tarde para falar do vale da unção, do vale do chamado. Davi, quando foi ungido pelo Senhor para lhes reinar, houve um levante tão grande. Nosso inferno se reuniu, os filisteus vieram para destruí-los, vieram ali para acabá-lo, ali, olha, realmente destruí-lo de uma forma para que ele não pudesse ser aquilo que o Senhor havia designado à vida dele. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Mas isso significa que na unção do chamado, as lutas, as guerras existem. Todavia, o Senhor é o Deus da glória, é o Deus que permite para confirmar o chamado e para aí você nunca ter dúvida, para você mais e mais ser dependente dele, confiar nele, esperar nele e dar honra e glória somente a ele. Também esteve ali João no vale do chamado, na ilha de Pátimo. Oh, Senhor Deus, eu achei tão interessante quando Deus fala com essa palavra revelada. Imagina um homem ungido para ter a revelação do terceiro céu, para realmente deixar ali esse apocalipse. Nós sabemos que é por este profeta de Deus, João, ali, mas ele foi para uma ilha isolado, amados, porque ali havia um inferno reunido para tentar abortar, mas ninguém aborta os planos de Deus. Havia também o Vale da Cruz, onde o nosso próprio mestre tinha que ir. E o inimigo também se levantou, fazendo com que realmente tentasse ele abortar algo de Deus. E o Senhor foi na presença do Pai. Ele pôde até dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava ali a nível de alma, mas de repente, tomado por uma força da própria unção, a unção do chamado, a unção de ser cumprido o propósito de Deus que ninguém pode abortar. O que ele disse? Todavia seja feita a tua vontade, papai. E por isso existe aqui esse remanescente dos 4 cantos da terra, que hoje está reunido nessa telinha para se encher de renovo, para se encher de fé, para se encher de esperança. E é por essa razão que nós saímos nesse propósito, nesse chamado, nessa obediência, em fé. E quando eu digo fé, significa dependência do papai. Porque ninguém sai para andar 3.300 quilômetros. Preste bem atenção, porque isso não é uma apologia, não é nada aqui egocêntrico, não é um evangelho empirista que eu estou dizendo, é um evangelho da fé, da obediência, do entendimento, do discernimento, que é loucura humana para os humanos, mas é uma promoção para um humano ser agente de Deus. E nós, amados, quando obedeci ao Senhor, entendi que ele disse: saia e vá para onde eu te mostrar, como ele fez com Abraão, e nós ali obedecendo, e saí a 3.300 quilômetros com R$500 em carteira. E ali o Senhor diz: marche. Aí você fala: nossa, missionária, como você fez isso? Eu agora estou dizendo para você que fiz pela fé. Ah, missionária, que fé que você tem? Ah, amados, essa fé é um dom dele. Eu simplesmente me rendi e discerni a voz e obedeci. E ele me fez obedecer porque eu não queria. Pela circunstância, disse: não, pai, não. E quanto mais
eu adiava porque eu queria um montante, eu queria tudo segundo a minha performance para sair, porque eu estava obedecendo. Mais e mais ele permitia o inimigo se levantar. E acontecia coisas, amados, inéditas, coisas que o inimigo se levantava para abortar mesmo. E eu estou falando de coisa sobrenatural. Eu enfrentei face a face esse adversário para hoje poder falar com você nessa autoridade, para hoje poder encher teu coração de uma esperança, para hoje poder falar com você nessa autoridade que Deus me concedeu de pisar em serpentes e escorpiões e dano nenhum me causar. Porque eu sou Anidalva? Não, amado, porque a Anidalva tem o Senhor da glória, que ela está proclamando para você que tem e para você que quer ter, porque esse é o Deus que creio e sirvo. E eu quero dizer para você que assim nós saímos. 3.300 quilômetros não é fácil, com R$500 é impossível, não é verdade? Humanamente é impossível. Mas ele disse, põe os pés no mar, ele vai se abrir. Amados, eu digo por que eu estou testemunhando. Porque o Senhor disse que eu iria testemunhar. Porque foi de todos os processos de fé que já passei na minha vida, que são muitos, que quem me conhece já sabe. Todavia esse foi, amados, algo muito mais elevado. Por quê? Porque ele estava dizendo que estava me levando a turnos maiores, de guerras espirituais maiores, e assim eu tinha que realmente entender, obedecer e crer. E por ter crido, aqui estou falando com você de Sucre, Bolívia, para o teu coração ser aprimorado nessa fé que o Senhor te deu. É dom dele. Aleluia. Por essa razão, saímos. Para a glória de Deus, ungimos tudo ali a nossa carreta, a nossa Bela, que é assim que Carlinha, minha filha, batizou, e eu chamo de Bela Arca, entrou, tá salvo. E aqui nós viemos, e de repente, amados, já andados 2.500 quilômetros, tudo na provisão de Deus, onde parava, vamos sacar aqui num cartão, tinha ali um depósito de Deus, tinha ali, amados, alguém que Deus tinha tocado no coração, estava ali um depósito, estava ali, enchia o tanque, continuávamos, e por isso o nome do Senhor não tem como não ser glorificado. Se me emocionar, é porque a presença de Deus está aqui de uma forma muito real. Por isso, isso não é algo a não ser algo real, que vivi e pude agora falar com você para esse coração florescer em fé. Amém? E por essa razão aqui, depois de andado 2.500 quilômetros, amados, 3 horas da manhã, no sábado, porque tivemos uma semana de viagem, e de repente algo aconteceu, porque estávamos numa rodovia muito íngreme, de muita serra, porque para chegar aqui é muita serra numa parte, né, algumas partes, e de repente a caminhonete parou, fumaciou, e ali Deus falou ao meu coração, o motor fundiu. Aí, como Deus não faz nada para dividir a sua glória e nada para que tenha dúvida do testemunho, em Santa Cruz eu havia pego uma filha na fé chamada Karen, e ela veio conosco porque ela queria passar meu aniversário aqui em Sucre comigo, essa mãe da fé, e de repente, amado, mal ela sabia, né, que ia passar na estrada, mas ia ser coparticipante desse testemunho, desse milagre, desta fé, ao qual ela mesma pode testemunhar e dizer, né, como ela falou, como cresci, mamãe, como cresci. Mamile, né, como ela e Carlinha me chamam. E de repente, amados, desce meu esposo, desce minha filha, desce a própria Karen, eu fico na caminhonete. E ali eu disse, 3 horas da manhã, de um lado montanha, do outro lado outra montanha, e ali só escutando grilos, escutando uns barulhos, de repente como de muitas águas também, que depois a gente pôde ver que era realmente ali cachoeira que vinha da rocha caindo aquelas águas. E ali naquele momento, amados, eu pude ter uma experiência com Deus. Esse é o vale da unção, do chamado. Naquele momento eu disse, Pai, se não ouvir a tua voz,
Se não foi a tua voz, eu aqui deixo tudo, deixo aqui essa carreta, deixo essa caminhonete, só pego as roupas e saio com minha família, porque não sou mais digna de proclamar este evangelho. Porque agora, Pai, é tudo ou nada. Porque tu me tem concedido uma fé de proclamar, de profetizar, e eu quero experimentar, porque o meu Deus é o Deus de Abraão, o meu Deus é o Deus de Moisés, o meu Deus é o Deus de Paulo, o meu Deus é o Deus de Pedro, o meu Deus é o Deus do impossível e é o Deus de milagre. E naquela hora eu entendi que eu estava travando uma guerra espiritual muito grande. O inimigo queria abortar, queria colocar dúvida no coração, no chamado. Mas, amados, para a glória de Jesus,